Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do programa Márcia Barreto Entrevista. Hoje eu vou entrevistar a Jo Bandeira, que vai conversar com a gente sobre o mapa numerológico. Então, enquanto vocês vão chegando por aí, eu vou aqui colocando o nosso título: Entrevista com Jo Bandeira. A Jo já chegou aí, a gente vai esperando só um bocadinho. Deixa eu acabar de escrever aqui. Boa noite para quem está chegando. Não se esqueçam de compartilhar aqui a nossa entrevista para que mais pessoas possam estar com a gente. E a gente vai ter um papo super legal. Vamos falar sobre mapa numerológico. Então, se você tem curiosidade para saber sobre um mapa numerológico, fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que você vai adorar, que você não vai se arrepender. Então, quem está chegando aí, vai dando um alô. Não se esquece de convidar os amigos, vai convidando os amigos para estarem aqui com a gente também, para a gente fazer uma entrevista bem legal com a Jo. E a gente vai já começar. Eu já vou chamar a Jo para entrar aqui comigo. Assim a gente vai começando o nosso assunto. E vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tive vários problemas, várias questões aqui de internet, de rede social. Fiquei louquinha. Oi, querida. Oi, Jo. Boa noite. Tudo bem? Tudo em paz com você? Em primeiro lugar, obrigada por ter aceito o meu convite de estar aqui comigo hoje nesse Márcia Barreto Entrevista. E estou super curiosa para ouvir você falar sobre o mapa numerológico, que é uma coisa que a gente ouve falar, mas a gente não conhece muito, né? Uhum. Então, eu queria primeiro, Jo, que você se apresentasse, dissesse quem é a Jo, o que você faz, e depois a gente entra no nosso tema. Ok. Bom, Jo vem de Joaleide. Eu costumo dizer que é o nome... Eu brincava com minha mãe, brincava não, brinco, que ela está, graças a Deus, viva, dizendo assim, foi um excesso de dor ou um excesso de criatividade? Isso antes de eu estudar numerologia. Porque... E aí ela me contava 1000 histórias para justificar. Porque quando a gente tem um nome diferente, a vida inteira a gente tem a pessoa, como? O quê? Isso aí, fica sempre mais difícil, né? O Jô acabou facilitando eu facilito a minha vida e a vida das pessoas com o Jô, né? Claro. Bom, eu sou terapeuta, numeróloga. A numerologia é uma das minhas grandes paixões, mas não é a única. Eu costumo dizer que eu tenho 3 pilares no meu trabalho, que são os cristais, que é a primeira paixão, a numerologia e as ervas. Junto a tudo isso, outras terapias foram se agregando, foram chegando, né? O estudo dos oráculos, o estudo dos anjos, que também fui sua aluna, inclusive, é apaixonante na minha vida. E reiki, que mais? Cromoterapia, mandalas, aí a gente vai agregando, porque sempre, assim, eu tenho um espírito buscador, isso já é, né? Eu gosto de aprender, e tem uma coisa que eu me identifiquei muito com você, conforme a gente foi se conhecendo, é que eu tenho uma característica semelhante à sua. Eu sempre vou tentando agregar um conhecimento ao outro, juntar um conhecimento ao outro, porque eu parto do princípio que esses conhecimentos não chegam para a gente por acaso. Alguma coisa a gente tem que fazer com eles, né? Claro. Tem uma história antiga, eu adoro contar história, viu, Márcia? Você de vez em quando me puxa aí. Tem uma história antiga, eu só me lembro a essência da história, mas não me lembro tudo. Diz que era uma moça, tipo uma história de Sherazade, que ela precisou aprender a encontrar água, ela precisou aprender a tecer um tapete,
ela precisou aprender a construir uma tenda, e ela não entendia porque ela tinha que estudar tantas coisas, porque ela aprendia tantas coisas. Até que um dia ela foi capturada, e a condição dela ser solta era que ela construísse uma tenda, e, ou seja, usasse todos as técnicas que ela aprendeu ao longo da vida, e foram essas técnicas que fizeram com que ela conseguisse a liberdade. E eu sempre uso essa história para justificar o meu gostar de aprender tanto, porque eu digo assim, chega alguma coisa que vem para que eu aprenda, eu digo assim, não, vai ter um lugar na minha vida, vai ter alguma junção que eu vou fazer aí, que nem a história da mocinha lá, que eu nunca me lembro o nome. Sim. Então, a numerologia, ela faz parte da minha vida, é um tema assim, apaixonante, e falar sobre isso me traz uma extrema felicidade. Então, eu estou muito feliz pelo convite que você me fez para falar de alguma coisa que eu amo muito, né? E Então, falar de mapa numerológico conte para mim o que é um mapa numerológico, que isso eu é acho que é isso. uma coisa muito interessante. Bastante. Eu parto do princípio que todo mundo tinha que sair da maternidade com a certidão de nascimento e o mapa numerológico na mão. Porque, porque se todos nós tivéssemos acesso a esse mapa muito cedo nas nossas vidas, com certeza nós teríamos caminhos bem diferentes do que nós trilhamos em algumas coisas, né? Porque tem coisas que a gente tem que viver, independe de qualquer coisa. Mas tem outras que a gente pode definir. E o mapa, ele te ajuda nisso. O mapa é um estudo numerológico que tem como base o seu nome de nascimento e a sua data de nascimento. Esses dois elementos, eles se juntam para explicar quem você é. Então, o mapa numerológico, ele traz exatamente isso. Ele diz quem é você. Eu costumo dizer que o mapa é um documento de profundo autoconhecimento. Quando eu entrego um mapa para as pessoas, num primeiro momento, a primeira mensagem que ela normalmente me manda é de susto. Ela diz assim, nossa, eu não podia imaginar que alguém me conhecesse tanto. Eu digo, não sou eu que conheço, eu não te conheço. Isso quem me contou foram os números. Tanto que nas publicidades que eu falo sobre o mapa numerológico, eu disse assim, vamos falar, você quer, eu vou te contar um monte de coisa sobre você. Porque está nas entrelinhas do nome e da sua data de nascimento exatamente quem você é. Né? Então, as pessoas costumam primeiro levar um susto quando elas começam a se ver naquelas linhas. Gente que eu nunca nem vi. Tem pessoas, a maior parte das pessoas faz um contato virtual comigo, porque alguém indicou, porque viu uma live, porque tem curiosidade, aí eu começo a explicar, mando a síntese do mapa para ela, mas eu nunca nem vi essa pessoa. E, no entanto, ela se sente, ela está representada ali naquelas palavras, né? Então, a base do mapa são esses dois elementos. Então, a gente trabalha, a princípio, com o nome de nascimento, com o nome de batismo, e você, através desse nome, você vai identificar a sua impressão, ou seja, qual é a impressão que você causa no outro quando ele te vê, né? Vai te explicar a sua motivação, o que é que te motiva para a vida, o que é que faz com que você acorde todo dia de manhã e diga, opa, tem mais um dia para viver. E a expressão, não é? Que é considerado a síntese dessas duas coisas. É a síntese da sua personalidade, né? É mostrar exatamente quem você é. Então, através do seu nome, o nome traz para você as coisas que você já trouxe no seu nascimento. Tudo que a gente já sabe. Então, as lições e as dívidas kármicas, as suas tendências ocultas, a impressão que você causa, né? Como eu disse, a motivação, tudo isso está no seu nome. Né? No seu nome também está
os seus instintos, a sua autoimagem, quais são os seus talentos. Através do seu nome, a gente consegue descobrir tudo isso, né? Então, algumas pessoas dizem assim, por isso que quando eu comecei a falar, eu disse que antes de eu estudar numerologia, eu fazia essa brincadeira com a minha mãe, né? Sim. Mas não é nossa mãe, nem nosso pai, nem nosso tio, nem nossa avó que escolhe o nosso nome. O nosso nome, para a numerologia, ele já vem de algo muito mais distante ou muito maior. As pessoas que escolhem o nosso nome, elas são inspiradas. Nossa, porque nós já trazemos na nossa bagagem qual é o nome que nós vamos ter. Porque para eu dar conta de tudo isso que o mapa apresenta, eu só podia ter esse nome. Eu não podia ser Maria, eu não podia ser Márcia, eu não podia ser... E meu nome tem um detalhe, meu nome foi escrito errado. Né? Meu pai queria que eu fosse Joaleide, com I. E aí, no cartório, me registraram como Joalede, com circunflexo no E. Isso. E aí eu descobri isso quando eu fui assinar, naquela época, né, que eu sou muito jovem, o diploma de professora, que eu tive criei uma confusão na secretaria, eu lembro dessa cena até hoje, dizendo que não é possível, meu nome já é complicado, você ainda escreve meu nome errado? E aí ela me apresentou o meu nome, porque nem eu, nem minha mãe, nem meu pai tínhamos reparado até então que meu nome não era o nome que eles me deram, e sim o nome que o rapaz do cartório resolveu me dar. E aí, assim, hoje com a numerologia, eu compreendo isso, eu não poderia ser Joaleide, porque senão eu não teria tudo que eu tenho que cuidar, tudo que eu tenho que curar, tudo que eu tenho que vencer nessa vida. Então, eu não poderia ser outra pessoa. Então o nome, ele serve de alento para todas aquelas pessoas que dizem que teve um erro no registro. Era para ter um I e não Com teve, certeza. Era para ter um acento e não teve. Isso não então, teve, exatamente. é super inspirador para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente e que sempre reclamaram que eu me chamo Ana com um N só, mas era para ser com dois N's. Para todo mundo. A numerologia diz isso para você. Ele diz assim, o seu nome é o que tinha que ser. Mesmo que você goste ou mesmo que você não goste. Mas porque se você tivesse dois N's ao invés de um, a sua trilha seria completamente diferente. Completamente diferente. Né? Os acentos também fazem diferença? Na numerologia cabalística faz. Na numerologia cabalística muda a contagem o valor numérico, né? Porque na numerologia cabalística, se você coloca um acento circunflexo, por exemplo, você soma o valor da letra é 1, o circunflexo 3. Então, aquela letra com acento vale 4, e isso conta lá no resultado final. Sim. Na numerologia pitagórica, os acentos não importam. Eles entendem que é somente o valor da letra. Acento, com acento ou sem acento não faz diferença. Né? Então, tem essa diferença entre as duas. E também no nome... Deixa eu te perguntar. O que o mapa numerológico... eu já entendi o que o mapa numerológico traz. No que o mapa numerológico nos ajuda? No autoconhecimento, na compreensão, nos dá uma percepção de como nós deveríamos estar agindo ou ter agido no passado para que a gente tenha a oportunidade de mudar? É assim que funciona? Sim. Veja bem, o primeiro grande ganho do mapa numerológico é que ele te diz quem você é. E quem você é, em alguns momentos, pode não ser exatamente o que você quer ser. Então, ele te dá uma trilha para isso. Né? Ele te dá uma trilha. Por exemplo, quando o meu nome, que existe, embora a gente diga que eu tenho esse nome e eu
carrego nele o que eu preciso carregar, a numerologia defende que você pode mudar, pode alterar o seu nome de acordo com o que você deseja. Existe muito folclore, isso é uma realidade. Tem, inclusive, uma fala de um reverendo cabalista que ele diz assim: 4 coisas anulam a sentença decretada a um homem através do seu nome: a caridade, a oração e a mudança de nome e a mudança de proceder. Apenas mudar o nome não vai fazer com que sua vida mude. É preciso que você mude também o seu modo de proceder. Mas a mudança do nome, de acordo com a sua personalidade, de acordo com que, principalmente, o caminho profissional que você deseja seguir, ele é bastante produtivo. A gente tem vários artistas, por exemplo, que mudaram o nome, né? Botou um H, tirou um acento, colocou um acento, dobrou uma letra. E é fato que alguma coisa mudou na vida deles depois disso. Agora, apenas mudar esse nome também não resolve, porque você tem que ter um propósito para mudar o nome, né? Agora, deixa eu falar um pouquinho só do que representa a data de nascimento, porque assim, o nome, o nome, ela descreve as coisas que nós já sabemos, né? Que nós já nascemos sabendo. Então, eu posso não saber, mas já está na minha trilha as minhas lições kármicas, né? Já está na minha trilha as minhas dívidas, as minhas tendências por aí afora. Essa sou eu. O dia do meu nascimento, ele diz o que eu tenho que aprender. O que eu vim aqui para aprender? E esse aí a gente não muda. Não, pois eu posso mudar, eu posso mudar o meu nome? Posso, porque eu posso querer mudar o caminho do meu aprendizado, né? O caminho do que eu já sei, mas eu não posso mudar o que eu vim aprender. Essa é a grande lição da numerologia, né? Então, essa é a grande lição da numerologia. Ok, você pode dar uma melhorada aqui e ali, você pode iluminar o seu caminho com a mudança do nome, mas o seu aprendizado, esse não muda. Porque se você nasceu dia 10, não adianta você dizer que nasceu dia 11, isso não vai mudar a sua vida. Você nasceu no dia 10, né? Então, o que a gente veio aprender? Aí entra o número do destino, né? O destino não é essa coisa tão fatídica que a gente costuma dizer, está no meu destino, né? Está no meu destino, mas a gente tem um livre-arbítrio. A gente pode alterar algumas coisas. A gente, compreendendo esse destino, a gente pode seguir novos caminhos a partir dele, né? Ou seja, eu tenho que aprender. O destino diz assim: o seu destino é a justiça. Se o seu destino é a justiça, eu preciso trilhar no meu caminho ações que me possibilitem ser justas comigo e com o outro. Então, é isso que eu preciso aprender, né? No seu destino está a fé. Então, eu não preciso me tornar um religioso ferrenho, mas eu preciso ter uma crença, eu preciso ter uma fé. E, acima de tudo, eu preciso respeitar a fé do outro. Então, o destino na numerologia não é esse destino que as pessoas falam, eu sou isso porque é meu destino ser pobre, é meu destino não encontrar um amor. Não, não existe isso. O seu destino é compreender por que essa dificuldade existe na sua vida e trilhando aquelas, vamos chamar de dicas, que é algo muito maior do que dicas, que esse destino te dá, você pode mudar isso. Você tem um livre-arbítrio para mudar. Então, não tem nada tão fatídico. Eu preciso... Ora, no momento que eu aprendo que o amor é algo supremo, que o amor é algo que eu preciso dar e também receber, o amor vai chegar para a minha vida. Sim. Entende? Então, o destino... Então, é isso. As pessoas têm essa... É isso que a numerologia desconstrói. Porque não existe um destino fechado, acabado. Existe um aprendizado que você precisa ter
para que você tenha a liberdade de viver o que você merece. E o que a gente merece é ser feliz. A gente veio para essa vida para colher os frutos dessa aprendizagem para encontrar a felicidade. Então, a numerologia nos lembra isso o tempo inteiro. Olha, para você ser feliz, você precisa o quê? Dar conta do amor, dar conta da fé, dar conta do respeito, dar conta da justiça, dar conta da prosperidade, né? As pessoas amam o número 8, porque o número 8 representa o ganho financeiro. Mas para que você tenha esse ganho financeiro, você precisa aprender a lidar com o que chama a energia do dinheiro. O ponto de equilíbrio entre o dar e o receber. Você precisa respeitar essa energia. Não é você guardar as 7 chaves, mas também não é você esbanjar, jogar fora. Então não adianta só eu mudar o meu número para o 8, porque o aprendizado precisa existir. Então é isso que a numerologia, é isso que o mapa vai contar para você. Qual é o seu aprendizado? Qual é a sua missão? E a missão e o destino, eles estão casados. Você tem uma missão para cumprir aqui, para que esse seu destino aconteça, né? Então, isso está na sua data de nascimento. Esses 2 elementos estão na sua data de nascimento. Então, assim, o propósito de vida, quais são os elementos da sua autorrealização, o caminho do progresso, a evolução espiritual, tudo isso está escondido na sua data de nascimento. Porque são esses os aprendizados que nós viemos para ter aqui, né? Então, o mapa, ele te dá tudo isso, né? Ele traz todos esses elementos para você. É por isso que eu digo que se a gente soubesse disso, assim que a gente tivesse alguma maturidade, porque também não adianta dar um mapa para uma criança de 7 anos. Os pais, nesse primeiro momento, eu faço um mapa numerológico para a criança. Eu faço um mapa para ajudar a escolher os nomes, né? Embora tenha tudo isso, mas assim, as pessoas dizem, olha, meu filho vai se chamar Daniel Fonseca Araújo de Souza. Jô, e aí, é melhor Daniel Fonseca Araújo de Souza ou só Daniel Fonseca Souza? Ou só Daniel Araújo de Souza? Ou só Daniel Araújo Souza? Esses estudos eu faço. E aí eu analiso todas as possibilidades desse nome. E aí, eu sei, no final, nas minhas palavras finais, tem isso. Repita esse nome, veja qual é o que ressoa na sua alma, qual é o nome que o seu coração escolhe, porque esse é o nome certo. Sim. Esse é o nome certo, né? Então, a numerologia ela tem esses instrumentos, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem que também ouvir com o coração. E respeitar também o livre-arbítrio, né? Porque se o nosso nome ele traz essa vibração numérica, que é a nossa missão e o nosso destino, e ele é inspirado de alguma maneira para os nossos pais, né? Provavelmente é importante para essa criança que venha com aquele nome. E o facilitador de fazer o mapa é que esses pais, conhecendo a vibração da missão e do destino dessa criança, vão ter mais facilidade de cooperar, de contribuir, de pegar a mão dessa criança no seu processo de crescimento, né? Eu penso que assim é muito interessante. Porque, por exemplo, uma criança que tem por missão a justiça, os pais precisam, primeiro, dar o exemplo, porque a gente aprende, não é na conversa, é no exemplo. Então, é um aprendizado também para os pais, porque essa criança, claro que ela traz toda uma bagagem, né? Eu acredito em outras vidas, eu acho que a gente não está aqui, não vem aqui e depois vira uma sementinha para a Terra, eu acredito em reencarnação. Então, a numerologia também partilha de tudo isso. Então, a gente traz uma bagagem, mas principalmente na primeira e na segunda infância, os pais são os responsáveis por ajudar o seu filho a trilhar esse caminho. Inclusive para que organize, né? Eduque, para que ele tenha essa possibilidade, né?
Então, assim, eu sou apaixonada por numerologia e pelo mapa numerológico. Então, eu falo disso com muita. Tem gente que eu abro meu mapa dizendo a seguinte frase, Márcia, eu vou até ler aqui. Deixa eu ver aqui, onde foi que eu botei. Eu botei um mapa aqui para se eu precisasse trazer, eu costumo dizer assim, tem uma frase de Buda. Oh, meu Deus, cadê? Fiquei nervosa. Não achei Não um tem mapa. problema. Enquanto você procura, até vou repassar uma pergunta aqui, mas eu Tá, vou até falar sobre o meu entendimento para saber se está correto. Quando tá. o padrinho escolhe o nome, o que eu percebo é que se esse padrinho recebeu a missão de escolher o nome, ele é quem vai ser inspirado a dar o melhor nome ao seu afilhado, a essa criança. Penso que seja assim. Perfeito, perfeito. É Isso. isso aí. Às vezes, quem dá o nome para a criança é o irmão mais Isso, novo, isso. mais novo, né? Minha vizinha, quem escolheu há um tempo, quem escolheu o nome da irmãzinha foi ela. Ela tinha o quê? 2 anos de idade. Mamãe, Lete vai nascer. Mamãe Lete, não sei o quê. Eu sei que eu vivi essa história muito de perto. Eu não era numeróloga ainda, mas quando você começa a estudar, a compreender as coisas, você diz, caramba, né? É assim, mamãe Lete, não sei o que, Lete é a mãe. Lete? Quem é Lete? É a irmãzinha que tem na sua barriga. É Lete. Lete de Letícia, né? Sim, Aí a mãe disse assim, caramba, eu nunca tinha nem pensado nesse nome. E aí, mas ficou a história de Lete, 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 e todo mundo acabou dando o nome dela é Letícia. E quando Letícia nasceu, quem que teve a inspiração? Uma criança. claro. Uma criança, né? Então, essa inspiração independe de idade, de laço. É claro que quanto mais você tem afinidade, um vizinho que não tem lá tanta como é que eu posso dizer, intimidade com uma pessoa, dificilmente vai escolher o nome do seu filho. Mas o seu padrinho, o padrinho da criança, normalmente são os melhores amigos do casal, né? Um filme, Márcia, as pessoas estão assistindo um Isso. filme, uma Eu ia dizer, personagem, eu ia dizer que uma né? das grandes inspirações para os nomes são as novelas, porque a gente tem gerações de Exatamente. Brunas, gerações de Isso, Rodrigo, de gerações de Rodrigos por aí Igor, afora. porque é aquilo que está aparecendo. Quero compartilhar E aqui tem também. um propósito, né? E tem um Sim, propósito. A gente não entende, mas tem um propósito. Essas pessoas, esses nomes, a gente já sabe, por exemplo, quando chega fim de século, meio de século, aparece um monte de nome de santo. Por quê? Porque as pessoas morrem de medo. Então se apegam aos santos para poder. Então, tem uns estudos assim, bem interessantes com essa história dos nomes, né? a Tem o gente personagem da época, tem dois hein? compartilhamentos aqui muito interessantes. Um que o filho sonhou com uma senhora que dizia que ele ia ter uma filha que se chamava Maria Clara. E a esposa dele nem Olha, estava grávida. Claro que ele colocou o nome da filhinha dele de Maria Clara, né? Temos um outro relato aqui de que a filha estava em dúvida entre 3 nomes e acabou sendo feito um sorteio. Para mim, um sorteio desta natureza é um teste energético. O com papelzinho que certeza. abriu era o papelzinho que tinha para abrir. Aqui temos um outro comentário. A minha mãe queria me colocar um nome provisório, mas o padrinho escolheu o nome e disse, vai ser esse. E isso deu a personalidade, né? Eu Com tenho uma certeza. história, eu tenho uma história muito interessante que quando eu estava no colégio, lá no primário, eu era a única Márcia da minha escola. E eu conhecia uma moça que era casada com um primo da minha mãe e que aquela moça era linda de morrer. E eu dizia, por que você me botou o nome de Márcia e não me botou o nome de Maria Helena, que era o nome dessa moça linda, né? São coisas que a gente vai vivendo e não tem total noção. Com certeza. Esse tipo de energia é uma energia interessante.
porque eu conheço lá em Portugal uma moça do mundo holístico, uma moça não, uma senhora do mundo holístico, que é a Maria Helena. E todas as vezes que eu vejo, né, o nome dela, eu digo, nossa, é um nome forte, Maria Helena. É uma coisa, uma curiosidade minha, né? Qual seria a vibração do nome Maria Helena com o meu sobrenome, com a minha data de nascimento? Por que esse nome me impactou tanto? Depois, eu fiquei tranquila, porque eu gosto muito de ser Márcia e tá tudo bem, mas a gente vai vendo algumas coisas que a gente pensa que podem efetivamente ter um impacto sobre a nossa vida, mesmo. Quantas pessoas eu atendo que odeiam os seus nomes? Muitas pessoas. Muitas pessoas. E isso, eu acho que o mapa numerológico, assim pela tua visão, pode contribuir muito para essas pessoas encontrarem o seu caminho. Encontrarem o caminho do meio, não é? Sim, sim, sem dúvida. Até porque, primeiro, elas vão compreender que elas têm uma missão a partir desse nome. Esse nome representa algo. A gente não tem essa noção, né? Por mais que a gente estude, mas sempre tem alguma coisa muito maior, né? Um propósito muito maior, né? E essa história de nome é muito engraçada, porque, assim, teve uma época na minha vida que todo mundo me chamava de Rose. E eu achava aquilo estranho, porque eram pessoas de lugares completamente diferentes. Ô, Rose, não sei o que, não sei o que. Aí, a primeira vez eu disse, não, você está me confundindo com não sei quem. Aí no outro lugar a pessoa, ô, Rose, não sei o que, não sei o que. Aí chegou outra assim, meu Deus, o que eu tenho a ver com essa Rose? Sei lá se eu já fui Rose em algum lugar, em alguma época, e essas pessoas trazem na sua memória essa Rose, porque assim, é muito estranho. Talvez isso justifique esse seu desejo de ser Maria Helena. Isso, não é? Talvez. Eu não tenho instrumentos para garantir isso para você. Sim. Mas quem sabe se em algum momento você não foi uma Maria Helena. E esse nome trouxe todo um resgate, toda uma memória para você que, embora nebulosa, embora transvestida na beleza daquela pessoa, sim, mas que te puxou alguma coisa. Então, a gente, assim, o nome, de fato, ele tem esse papel, né? Ele traz para a gente as nossas vivências, o que a gente aprendeu, né? O que a gente já sabe. É por isso que o nome na numerologia, ele traz o que a gente já sabe. Sim. O novo é a data, é o dia, é o ano. Se você nascesse no dia 5 de dezembro de 2021, você não seria a pessoa que você é. Nascendo no dia, no mês, na data que você nasceu, né? Sim. E a gente assim, minha mãe tem uma amiga que nunca tinha se conheceram na vida, né? E ela nasceu no dia, no mês e no mesmo ano. A gente não sabe a hora, porque nenhuma das duas sabe a hora que nasceu, e para a numerologia a hora não importa. A hora importa para a astrologia, né? que tem o mapa astrológico, o mapa de nascimento também. Mas, assim, e são pessoas que têm uma vida diferente, trilharam caminhos diferentes. Por quê? Porque uma se chama Leda, a outra se chama Bárbara. A data de nascimento aproxima, elas têm uma missão semelhante, elas têm muita semelhança. Tanto que eu digo que ela é minha tia gêmea emprestada. No mesmo dia, mesma hora, eu digo, só que eu não aguento vocês duas muito tempo na mesma casa, não, porque é leão demais para um touro só. Aí eu fico brincando com elas. Mas assim, então a gente tem, mesmo a gente nascendo no mesmo dia, né? Os gêmeos, né? Os gêmeos, eles têm uma missão semelhante, um destino semelhante, o anjo cabalístico, o anjo de nascimento, mas eles são dois seres. Sim, diferente. Um é José, outro é João, um é Pedro, outro é Paulo, e isso traz a individualidade.
o aprendizado de vida de um não é o aprendizado de vida do outro. E com o passar do tempo, essas crianças elas vão mostrando a sua individualidade. Mesmo sendo gerado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, nascendo no mesmo dia, na mesma hora, com uns minutinhos de diferença, mas cada um é um. Né? E a numerologia então, o mapa mostra isso pra numerológico, ele gente. soma as informações. O mapa numerológico leva em consideração muito o nome e muito a data de nascimento. É Não data é de só nascimento. uma coisa ou outra. A Cristina está comentando aqui com a gente que ela é Cristina Márcia e que desde criança ela ficava confusa porque os familiares e parentes chamam de Márcia. Mas na escola e os amigos até hoje chamam de Cristina, nunca chamaram de Márcia. Nesses casos, eu penso que fazer um estudo do mapa numerológico deve ser muito revelador, né? Sim, eu não tenho um nome composto. Eu sou Márcia Gomes Barreto. Mas desde o meu tempo de faculdade, que eu colocava sempre Márcia Barreto, Márcia Barreto, Márcia Barreto. Mas na escola é comum a gente ser chamado pelo nome sequencial. Então, até hoje, quando alguém vem do tempo de escola, você não era a Márcia Gomes? E aí eu digo assim, né? Eu tenho aquela Márcia infantil, que era a Márcia Gomes, e tenho a Márcia que sou hoje, que é a Márcia Barreto. Mas provavelmente essa vibração do meu nome, com a minha data de nascimento, me mostra algo sobre mim que talvez eu não saiba. E que talvez eu fique me ressentindo do que viver, do que fazer, do que não fazer. Né? Pelo que você está dizendo, deixa eu eu te acho falar uma que coisa. quando eu faço o mapa, eu analiso o primeiro nome. Então, no caso de Cristina, seria Cristina Márcia, né? Cristina Márcia? Cristina Márcia. Eu analisaria a força que tem o Cristina e a força que tem o Cristina Márcia. Porque vai mostrar, é o nome composto, né? É que nem Maria da Glória, né? Maria das Graças. Bom, eu analiso só o Maria, que no nome Maria tem essa característica. Muitas vezes, quando você junta o Maria da Glória, das Graças, das Dores, o nome já é outro. Claro. Quando você escolheu para o seu nome Márcia Barreto, não sei se você fez algum teste numerológico, alguma coisa, foi na intuição. É minha energia. Mas a gente analisa o nome social. E muitas vezes o nome social é um nome que traz toda uma força que impulsiona ou não impulsiona a sua carreira. Sim. A sua imagem social, a sua imagem social. Quantas vezes eu faço um mapa e a pessoa tem lá um nome na rede social? Pegar um nome aleatório. Vamos imaginar que fosse Márcia Gomes. Vamos imaginar que você fosse lá Márcia Gomes. Eu ia dizer assim para você, aí eu analisaria o nome completo. Desse nome completo, a gente identifica as sequências negativas. A gente já entra aí no nível mais profundo de análise, que se chama o triângulo da vida. No triângulo da vida, ele analisa apenas o seu nome e ele vai analisando todos os arcanos mesmo do tarô, né? Todos os arcanos, ele forma uma pirâmide invertida. Então, ele analisa o nome todo, ele vai somando número a número, vai tirando uma soma até chegar no último número, que é o seu arcano regente. Então, a numerologia também trabalha com isso, com esses elementos, né? Então, eu poderia dizer para você assim, Márcia, esse nome Márcia Gomes, ele, de acordo com o que você pretende ser, uma terapeuta, uma escritora, uma professora, né, de terapias, essa energia não é boa. Essa energia era uma energia boa para uma arquiteta, para uma veterinária, para alguém, sei lá, para qualquer profissão, toda profissão é profissão, né? Mas para o seu caminho como terapeuta, Márcia Gomes não tem um bom caminhar, né? E aí eu diria assim, que tal você experimentar o Márcia Barreto? Ou, ao
universo, né? E aí você diz assim, cara, eu tenho depoimentos de pessoas assim, Jô, depois que eu mudei meu nome social, você sabe que começou a aparecer mais pedidos de trabalho? Você sabe que eu comecei a sentir, sei lá, um ânimo novo. Parece que eu sou uma nova pessoa. Então, assim, também tem isso, né? Nesse triângulo, ele aparece as sequências negativas. O que são as sequências negativas? São números repetidos a partir de 3 vezes. Então, a gente tem 2, 3, 3, 4, 4, 4. Isso pode aparecer. E cada uma dessas sequências representa uma trava na sua vida. Então, é a comunicação, é a sociabilidade, é os ganhos financeiros, doença. Por quê? A partir do seu número de expressão, a gente pode analisar também. Eu não costumo, eu só costumo fazer isso quando alguém me encomenda. Eu comecei a fazer, porque assim, eu faço um mapa personalizado. Existem mapas, todos os mapas são assim, mas eu quis, como eu disse no início, eu estudei um monte de coisa, eu aprendi um monte de coisa, então eu botei esse monte de coisa no meu mapa. Então, no meu mapa, eu analiso, por exemplo, quais cristais você pode utilizar para minimizar essa sequência negativa que diz que você tem problemas na sua comunicação. Adorei Pois é, isso. é massa. Isso aí é a minha parte. Adorei Essa isso. parte é personalizadíssima, né? E É o ganho terapêutico. É disso que eu é um ganho gosto. terapêutico. Você Exatamente. está fazendo o teu mapa e junto com esse mapa, além do recurso do autoconhecimento, você está oferecendo para o teu cliente uma terapêutica. E Uma aí, se perspectiva essa de cura. terapêutica é com Uma cristal, eu já perspectiva sou de fã de cura. carteirinha, né? Pois é. E aí tem as ervas, que eu também, né, trabalho com a fitoenergética, então eu também posso trabalhar com as ervas. Então eu digo, olha, usa isso também, de repente. Bom, tem gente que é só mapa, então a gente dá só o mapa. E aí eu comecei, eu experimentei uma vez colocar, porque assim, quando você analisa essas sequências, eles te dizem quais são as doenças que você pode, é uma possibilidade, não é uma certeza, né? Então, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de lidar com as suas emoções, é óbvio que você tem uma candidata fortíssima a uma úlcera, a uma gastrite, Claro. alguma coisa assim, alguma coisa até mais grave. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que, quando eu comecei a colocar isso no mapa, esqueceu tudo que tinha no mapa e só focou naquele negócio. Ai, meu Deus, será que eu vou ter um infarto? Eu vou ter um derrame? Eu vou ter não sei o que? Eu digo, ó, tirei. Mas a numerologia, e aí foi um outro estudo que eu fiz, os números de expressão que você tem, essas sequências negativas que você tem, te dão pistas do que você precisa cuidar. Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência, não, ninguém pode apontar e dizer você vai ter isso, né? Uma tendência a uma gastrite, você começa a se cuidar da sua alimentação, cuidar da sua alimentação emocional, né? Então, a numerologia te dá tudo isso. Ele te dá. Por isso que quando eu digo assim, o mapa, ele é um instrumento de extremo conhecimento, né? De você vai conhecer você. Mas algumas pessoas têm essa dificuldade de lidar com isso, né? E aí aquela fala que eu disse que eu começo meu mapa dizendo assim, o mapa numerológico nem sempre ou quase nunca trará informações que você deseja ler. Porque muitas vezes você não está preparado para se dar conta de que, puxa, eu tenho dificuldade de lidar com o outro, eu tenho dificuldade de falar com o outro, mesmo você sabendo. Porque inconscientemente a gente sabe. Claro. Essas informações já estão postas para a gente. Mas quando você vê ali escrito, preto no branco, dizendo que você tem essa dificuldade, as pessoas costumam, né? Eu tenho um amigo que eu dei de presente de aniversário para ele um mapa numerológico. Aí ele me disse assim, eu só li a primeira página. Eu disse assim, como assim? Como assim? Ele, era muito eu não dou conta não.
eu não dou conta, não. Eu disse, mas rapaz... Aí eu brincando, você é um homem ou um baco de jaca? Peraí. Pois é. Esse negócio, rapaz, tome juízo. Ele, é muito eu para mim, eu não dou conta, não. Então, muita gente, quando recebe um mapa, as reações são as mais diversas, porque é você ali o tempo inteiro, é você se defronta com você mesmo. Claro. E nem sempre a gente está preparado para isso, né? Então, as pessoas vão se ver ali, vão se ver, né? Porque as características mais profundas vão estar mostradas ali para ela. A Vânia está Agora, comentando com a gente que o nome dela era cheio de sequências negativas e que você descobriu e sugeriu o nome social dela. E que também sugeriu complementar com as cores faltantes. Então, além dos cristais, ainda tem aí uma correção de cromoterapia. Cromoterapia é porque eu faço um mapa, que é um mapa cor e vida, né? Que é um outro, porque o mapa, eu costumo dizer assim, o mapa é um mar de infinitas possibilidades. Você pode trabalhar muita coisa, muita coisa. Então, assim, cada letra, ela vibra uma cor. Uhum. Então, você, por exemplo, qual é a sua cor predominante? Ah, é o vermelho. Então, você é uma pessoa agitada, né? Que gosta de ficar tudo no aqui, no agora. Tem que ser desse jeito. O que você precisa? Você precisa trabalhar o que em você para que isso... Essa energia é muito boa, mas ela não pode ser 20... Você não aguenta ela 24 horas por dia. Claro. Então, você tem que equilibrar com o quê? Com outras cores. Aí entram os cristais, né? Sim. Os cristais. Aí, que cristais você usa? Como é que você faz? Aí, fui sua aluna nos 7 caminhos, você sugeriu para a gente a água cristalina. Então, você já entrou também no meu roteiro, né, para tratamento. Então, observa, a gente vai juntando as coisas, a gente vai aprendendo, vai agregando, e é bom para todo mundo, porque é cura. Todos nós temos alguma coisa para curar. Todos nós temos alguma coisa para curar. E aí, quando você agrega esse valor, né, assim, eu preciso melhorar isso. Ora, a natureza deu instrumentos para a gente melhorar isso. Claro. Tem lá, tem cristal, tem erva, tem uma infinidade de terapias. Então, a gente vai juntando tudo isso, né? E o importante é que a pessoa se cure. É isso que é o mais importante. Que ele realmente se compreenda. É por isso que o grande ganho do mapa, quando você leva o primeiro susto, e aí você passa a ler, tanto que a minha orientação é: imprima 2 vias do seu mapa, deixe um guardado, do outro você risca, escreve, concorde, discorde. Eu entrego o mapa, existe assim, a pessoa encomenda o mapa, eu preciso de um tempo para fazer, não é alguma coisa que eu faço num sistema, blá, 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 entrego, né? Eu faço todo um estudo, leio tudo, todas as características, estudo os cristais, estudo, pronto. E aí entrego o mapa. Aí digo para a pessoa assim, inicialmente eu fazia assim, eu fazia um áudio com uma síntese do mapa. E aí eu descobri que as pessoas não liam, porque um mapa numerológico, o mapa que eu faço, tem 52, 60 páginas. É um livro. É um livro. É um livro sobre você. Sim. Então, assim, quando eu fazia o resumo no áudio, eu saía fazendo uma síntese. As pessoas só ouviam aquele resumo e acabou. Aí eu disse, não vou fazer mais isso, né? Não vou fazer mais isso. Então, eu entrego o mapa, digo, olha, leia seu mapa com calma, faça todas as anotações, anote todas as dúvidas que você tiver. E aí a gente vai marcar, você vai marcar o dia e o horário para te atender. A gente vai combinar. Aí você me diz, Jo, eu posso tal dia, tal hora. E aí eu vejo. Se eu tiver com esse horário disponível, a gente vai... É uma hora, mais ou menos, 1h30, para a gente conversar sobre isso. Tem pessoas que não fazem isso. Que recebem o mapa. Mesmo eu dando essa disponibilidade, as pessoas não voltam para fazer essa discussão.
Tem outros que voltam. E aí, nesses que voltam, aí a gente discute terapia, a gente faz todo um caminho terapêutico, tudo isso, né? Mas as pessoas têm uma dificuldade de lidar com esse conhecimento. Sim, com Né? certeza. Então, assim, leiam, não dá para a gente compreender tudo. Eu uso uma metáfora que eu gosto muito, que é da criança, né? A criança é muito sábia. Quando a criança vai assistir um filme, um desenho animado, ela nunca assiste uma vez só. Ela assiste dezenas de vezes. Quantas vezes ela quiser, ela não está nem aí se a mãe diz, menina, você vai assistir isso de novo. Ela assiste quantas vezes ela quiser. Porque ela vai compreendendo cada detalhe daquele filme. Até chegar uma hora que ela fala antes da personagem, né? Ele vai cair da cadeira. Vai tocar aquela música, né? Essa coisa toda assim. A gente tem que fazer a mesma coisa com a nossa leitura do mapa. Lê uma vez, lê duas, lê três, lê 10, lê quantas vezes você precisar, até você compreender verdadeiramente o que aquele mapa está trazendo para você. É você, é a sua vida, né? Então, a gente analisa os ciclos de vida, desde o nascimento até o fim da vida. A numerologia não prevê data de morte de ninguém, tá? Só que tem assim, por exemplo, o último ciclo de vida diz assim, de 38 anos, de 45 anos até o fim da vida. Aí as pessoas dizem assim, ai meu Deus, eu vou morrer com 45 anos? Não, gente. Não. O triângulo da vida terminou, mas ele recomeça para você ter uma nova oportunidade de aprendizagem. Então, eu faço essa observação no mapa. Digo, não significa o fim da vida. Então, assim, tem uma série de elementos que a gente pode explorar a partir do mapa. Né? Agora, depende exclusivamente daquele que recebe o mapa. Sim. Porque se ele encomendar o mapa, botar na gaveta dele e nunca mais olhar para ele, eu não tenho o que fazer. Claro. Mas se ele ler o mapa, fizer análise de todos os elementos e querer fazer as correções necessárias ou as correções de trilha que ele quer, nossa, aí sim, aí a gente tem muito para fazer e tem muito para vencer, né? Porque se seu nome social não está legal, a gente muda. Tem a análise da assinatura, né? Eu peço a pessoa para me mandar uma foto, ela assinar normalmente como ela assina, e ela me manda uma foto da assinatura e eu analiso essa assinatura, a grafia, porque a gente analisa o nome. Sim. Então, Márcia Gomes Barreto, eu analiso a energia do seu nome e depois eu analiso como você assina esse nome. Por quê? Se você coloca um círculo no seu nome para frente, um círculo para trás, né? Isso muda a energia da sua assinatura. Tem significado. Se você coloca uma assinatura voltada para baixo, isso vai fazer com que a energia daquela assinatura que você fez, daquele documento que você assinou, desça. Então, a assinatura ela tem que ser o mais legível possível, o mais completa possível, e ela tem que ter uma leve inclinação ascendente. Tudo isso é apaixonante, Olha, é apaixonante. Eu já vou me dar um mapa numerológico ou de Natal ou de aniversário, que é já em janeiro. Quero convidar vocês todas para seguirem a Jo. A Jo também faz muitas lives como eu, falando de muitas coisas do trabalho dela. Então, vocês têm aí o @ dela. Claro que nós somos profissionais e todos que vierem até nós como clientes, a gente vai receber com alegria, mas como eu tenho dito sempre, o propósito desse programa, nessa série, é fazer conexões, é criar contatos, criar relacionamentos. Quantas pessoas que trabalham também com numerologia podem estar assistindo a gente e não terem a percepção que a Jo tem e vocês poderem trocar uns com os outros essas informações. Mas quem ficou seduzido como eu, pessoal, embora a Jo realmente tenha sido minha aluna e a gente tem até um contato, né? Eu nunca conversei com a Jo sobre a numerologia, né? Não sabia
tudo o que ela colocava nesse trabalho. E as minhas moléculas ficaram todas se mexendo. O meu corpinho está dizendo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, para ver se você me entende. Vai ser uma honra fazer seu mapa. Eu já quero. Olha, a Cristina... Então, manda seu nome, sua data de nascimento e a foto de sua assinatura. Não, eu já descobri uma coisa na minha assinatura que já me impactou. Eu faço a minha assinatura e embaixo ela tem uma coisinha que vai para baixo. Tira isso da sua vida. Eu tenho que tirar isso da sua vida. Eu tenho que tirar esse cobrinha para baixo. A Cristina está dizendo também que ela já vai pedir a numerologia dela de presente de aniversário, porque ela também faz aniversário em janeiro, como eu. Então, querida, eu queria te agradecer muito por você ter vindo e te dizer que eu estou impactada com o teu trabalho. Porque eu conheço um bocadinho de numerologia dos livros. Você trabalhou com a gente, a numerologia no segundo caminho. Isso. Eu conheço a numerologia pela ação dos números. Então, se eu tenho lá o meu nome, ele vibra em que número? E esse número traz que energia? Mas você tem um trabalho que é muito mais profundo do que isso e que eu nunca fiz, nunca me submeti a um trabalho como esse, né? E acho mesmo, como eu acredito, que tudo é energia, tudo é vibração, eu acredito nisso. Por que eu tendo um nome com dois sobrenomes, por que eu escolhi, era mais sonoro para mim o Márcia Barreto do que o Márcia Gomes? Eu não sei, mas talvez isso tem ali um aprendizado para mim que seja importante conhecer e fazer um trabalho como esse com uma terapeuta, para mim faz muita diferença, porque eu sei que se eu tiver o desejo de transformar alguma coisa que está ali sendo explicada para mim pelo meu próprio nome, eu tenho em você alguém que vai me sugerir uma terapia, que vai me indicar um norte, que vai me ajudar a equilibrar essas vibrações e harmonizar a minha apresentação. Porque o nosso nome é a nossa apresentação. Sim, a nossa cartão de visita, né? É o nosso cartão de visita para o mundo, na verdade. Sem dúvida. Até vou comentar aqui também. Quando eu entrei para o Instagram, há muitos anos atrás, eu coloquei lá no meu perfil GB Márcia, que era Gomes Barreto Márcia, 2014. Foi no ano que eu criei a minha conta no Instagram. Quando foi em 2018 ou início de 2019, quando o Instagram ficou muito forte, uma pessoa disse assim para mim, qual é o seu Instagram? Aí eu falei, GB Márcia 2014. E a pessoa disse assim para mim, nossa, mas ninguém vai te achar. Você tem que colocar um nome. Verdade. Você tem que colocar um nome que as pessoas te achem. Aí eu logo coloquei Márcia Barreto, mas eu sempre trabalhei com a energia do eu sou. Nas minhas aulas eu canso de dizer quem é você. Eu sou fulana de tal, eu sou a cor azul, eu sou a vibração tal. E aí eu acabei colocando o meu nome que aparece no meu Instagram, eu sou Márcia Barreto, porque tem toda uma energia, né? Sim, aí ele está perguntando quando devemos fazer um mapa? Se é perto do aniversário? Não. Eu é que comentei sobre fazer como presente de aniversário, porque o mapa, esse mapa inicial, é o mapa com a data de nascimento. Não é o mapa com o número do ano, não é? No mapa vai te dizer em que ano você está. Se é o ano 1, 2, 3 e qual é a energia desse ano, né? O mapa numerológico, ele analisa um ciclo completo de 9 anos. Então, por 9 anos, você vai compreender o que você vai viver, né? Claro, como uma síntese, mas em linhas gerais. O ano 1 é um ano de início, o ano 9 é um ano que você precisa finalizar tudo que ficou em aberto no ciclo para que você tenha um novo começo, e um começo verdadeiramente novo, né? Usando um pleonasmo aí. Mas, então, assim, a energia do que cada ano representa para você já te dá uma pista do que é que você vai viver.
O ano 1 é diferente do ano 8, do ano 7. Qual é o aprendizado que você vai ter nesse ano? Né? Então, o mapa te traz também todas essas informações, além de te analisar a data de nascimento, o ano que você está, o ano que você nasceu, essa coisa toda, mas ele te localiza neste tempo, neste momento. A questão do ano, do aniversário, é assim, porque o ano na numerologia, ele não começa dia 1º e termina no dia 31 de dezembro, né? 1º de janeiro. O ano da numerologia começa no dia do seu aniversário. Então, o seu ano novo vai começar dia X de janeiro, que é o seu aniversário. Isso. E aí, o ano só vai terminar no próximo, na véspera do próximo aniversário. Então, tem essa diferença. Né? A gente tem o ano civil, que é esse ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e a gente tem o nosso ano numerológico. Então, quem nasceu em junho, o ano, mesmo a gente já estando no meio do ano de 2022, mas o seu ano novo só vai começar em junho. Então, mas muita coisa aí dá tempo de você ajustar, arrumar a casa, claro, né? Para que esse ano novo chegue com força total, né? Se é um ano que diz assim, se é um ano que diz assim, olha, tem um ano que diz assim, fique quieta. Esse ano é o ano de você ficar atenta aos acontecimentos, fazer tal coisa. O outro diz assim, esse ano é o ano que você tem que ir com tudo, porque tudo que você fizer vai dar certo. Então, você sabendo disso, você já tem também como organizar a sua vida. Claro. Né? E eu acho muito interessante que esse ano de 2020, que foi o ano mais forte da pandemia para a gente, foi muito interessante porque a maior parte das pessoas que eu fiz mapa dizia assim, esse é um ano de você ficar parado, observando, cuidando de você, faça leituras, aprimore. Eu disse, caramba, não é possível esse negócio desse. E era o que a gente tinha para fazer. Não adiantava querer colocar energia numa coisa que a gente não tinha para onde correr, né? Então, assim, a análise desse ano também traz essa informação para a gente. Traz toda essa informação. Então, querida, assim, se você quiser, eu falo 5 dias aqui sobre isso e vou ficar feliz da vida. Sem dúvida, é maravilhoso. Eu estou realmente impactada, adorei. Quero convidar mais uma vez todo mundo para seguir a Jo. E quem tiver sido impactada como eu fui, pode encomendar o seu mapa. E se você encomendar o seu mapa, tenham juízo, leiam o mapa e não percam a sessão com a Jo. Porque a sessão é que vai dar para a gente mais percepção, mais encaminhamento. Quando a gente lê sozinho, se tiver lá um parágrafo que seja o nosso espelho, a gente é capaz de querer fechar aquilo e não ler de novo. E se a gente quer transformação, é assim que a gente tem que fazer. Então, Jo, querida, eu amei, amei, amei. Nem sei como te agradecer. Porque eu não tinha ideia como era e estou mega feliz. Você pode contar comigo aí ou agora para o Natal ou para o meu aniversário, que eu vou me dar o mapa, porque eu sou alguém que gosto de transformar. Então, gosto de me transformar, estou sempre me trabalhando. Eu acho que isso vai ser realmente uma grande contribuição para mim. Oh, querida, eu que agradeço. Muito feliz, muito feliz. Que bom. A melhor coisa do mundo é a gente falar do que gosta. Tá todo mundo dizendo aqui também que amor. Gente, a nossa live vai ficar salva aqui na parte dos vídeos, no meu Instagram, e daqui a pouquinho vai lá para o meu YouTube também. Aí vocês podem compartilhar com quem quiserem. A Jo também compartilha com quem quiser. Para que mais pessoas conheçam esse trabalho que é lindo, lindo, lindo. Tá bem? Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada para você. Beijo. Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Quem está assistindo na reprise, tenho certeza que não se arrependeu de assistir. Um beijo. Até breve. Tchau.